do aconchego do seu lar para estar aqui na casa do Senhor. Porque estarmos reunidos aqui é um privilégio muito grande. Seja bem-vindo e que nessa noite você receba mais uma vez o abraço de Jesus e que você tenha um encontro com Ele para ter uma nova vida mediante sua graça e misericórdia. Ok? Bem-vindos. Hoje, quinta-feira, dia 14 de outubro de 2010. Amanhã, dia 15. Amanhã é sexta-feira. E amanhã nós vamos estar aqui mais uma vez, se Deus quiser. E o tema de amanhã é o pecado que não tem perdão. Pecado imperdoável. Então amanhã você não pode faltar e você pode trazer quantas pessoas você quiser. Lembrando que no sábado pela manhã haverá o culto normal aqui, a Escola Bíblica Sabatina, 9h30, é isso? 9h30 da manhã. Em seguida o culto divino e à noite teremos a festa do Santo Batismo. Amém? Então teremos uma programação recheada nesse sábado, que será um sábado grande, né? Sábado especial. E o encerramento está programado para domingo à noite. Então até domingo estamos aqui pela graça do Senhor. Tem alguém que está vindo hoje, que é a primeira vez em nossas semanas de evangelismo? Tem alguém? Levante a mão. Ah, vocês dois, obrigado. Bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos aqui. É muito bom recebê-los. Queridos amigos, nós sempre temos aqui o sorteio de alguns brindes. E hoje nós vamos fazer algo diferente. Visto que vocês dois são a primeira vez que estão vindo aqui, nós vamos dar um brinde para vocês dois, tá bom? Quem vai me ajudar aqui? Eu vou chamar. Como é seu nome mesmo? Está aqui, é Rosane, é você? Rosane e Léo. Vocês podem vir aqui, por favor? Receber o brinde? Vocês têm o direito de escolher. Nós temos aqui vários brindes, livros, inclusive CD de mensagens da Palavra de Deus. Então estamos recebendo a Rosane e o Léo. E também mais um, né? Como que é o nome dele? João Vitor. Deus te abençoe, minha amiga, bem-vinda. E parece que tem mais um aí. Parabéns, viu? Tudo bem, meu amigão? Então agora está vindo irmãozinho ou irmãzinha? Irmãozinha. Parabéns, viu? Quem convidou vocês? A igreja toda convidou vocês, amém? Então vocês aí, cada um escolhe um brinde. Esse aí é o Tempo de Esperança, escrito pelo pastor Mark Finney. Esse daí é o CD com a voz de Cid Moreira narrando o curso bíblico. Deus abençoe. Vamos dar uma cena especial para eles, dizendo muito obrigado pela presença aqui em nosso meio. Eu quero também dar mais dois presentes aqui, que são os nomes que nós temos aqui. Aparecida, é a Cida, né? Cida, Kenione, cadê Kenione? E também eu quero dar um brinde, mais dois brindes, que é para a irmã Clori e a... É Cida também? Fabiana, ok. A Fabiana falou, pastor, eu quero ganhar mais brinde, né? Então a gente está lembrando de você, irmã Fabiana. A gente está lembrando de você. Eu sei que vocês já ganharam, mas nunca é demais ganhar. Então, ela já está pensando no baby, né? No bebê que está ali, né? Aqui é santa dúvida, irmãos. Muito bem. Queridos amigos, enquanto elas escolhem, eu quero só lembrar uma coisa, que no sábado o programa ele começa assim, de manhã, mas à noite é o mesmo horário daqui. Não tem assim nada à tarde, como nós anunciamos uma noite aqui. Não é 5 da tarde, não é 6, é a partir de 15 para as 8, normal, né? 15 para as 8 da noite, sábado à noite, nós então teremos o programa. O assunto de hoje, vamos falar sobre o fechamento da porta da graça. Esse é um tema especial e nós vamos agora fechar os olhos e fazer mais um momento especial de oração. Nosso Deus e nosso Pai,
Como é bom estarmos reunidos na tua casa de adoração, mesmo com chuva e frio, o Senhor nos trouxe aqui para sermos aquecidos pelo abraço de Jesus. E pedimos que o Senhor Jesus Cristo tome cada um de nós em tuas mãos. Que neste momento o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para compreendermos a mensagem que o Senhor tem a transmitir a cada um de nós. Pai querido, que a tua mensagem venha nos preparar para o teu reino. Que nosso coração e nossa mente sejam abertos para que não venhamos a rejeitar o teu plano em nossa vida. Abençoa, Senhor, individualmente cada um de nós. O Senhor conhece cada um de nós. Tu conheces as lutas, as dificuldades, os problemas. O Senhor conhece o que se passa no mais íntimo de cada coração. E mais uma vez pedimos que o Senhor cure as feridas da alma. Que o Senhor venha nos dar o bálsamo do teu Espírito Santo, para que a tua palavra, caindo em terra boa, possa produzir frutos para o teu reino. Ou seja, que transforme nossa vida e que sejamos instrumentos nas tuas mãos a levar outros ao Senhor Jesus. Ó Deus de amor, abençoe aqueles que estão enfermos. Saímos do hospital há pouco tempo, visitamos o irmão Osvaldo, e tu bem sabe, Pai, a luta que ele tem passado. Rogamos que o Senhor Jesus, que é o médico dos médicos, visite o irmão Osvaldo. Estenda, Senhor, a tua mão soberana sobre ele e conceda, segundo a tua vontade, a cura e a libertação. Se tem a filha da Meire, que a Hayley, esta pequeno ser, também venha receber a bênção da cura e que tenha saúde plena para a honra e glória do teu nome. Outros enfermos nós também colocamos em tuas mãos. Acima de tudo, ó Pai, dá-nos saúde espiritual. Fale ao nosso coração, repreenda o maligno, expulse daqui, da nossa vida, da nossa família, e nos cubra com o sangue de Jesus. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Amigos e amigas, a frase, o fechamento da porta da graça, essa frase não existe na Bíblia. Essa frase não existe na Bíblia, mas a verdade em cima desse termo, né, sem dúvida alguma que existe. Então nós vamos ver esse assunto hoje. Antes de entrarmos diretamente assim no texto que explica, eu quero apresentar a você o seguinte: a Bíblia nos afirma que existem apenas 2 caminhos. Não são 3 caminhos, são 2 caminhos. Um caminho, a Bíblia chama de caminho estreito. O outro caminho é chamado de caminho largo. E para Deus não existe meio termo. Não existe você estar em cima do muro. Ou você está no caminho estreito ou você está no caminho largo. E se você está no caminho estreito, permaneça no caminho estreito. Se você está no caminho largo, então enquanto a porta da graça está aberta, você pode muito bem sair dele e ir para o caminho estreito, enquanto é tempo. Então nesta noite vamos ver algumas coisas sobre esses 2 caminhos. Então eu pergunto, você me ajuda respondendo e assim por diante, tá bom? Ou pelo menos repetindo o que vamos colocar aqui na tela. No caminho estreito nós temos quem? Deus. Então se você estiver no caminho estreito, você está seguindo Deus. Amém? No caminho largo nós temos quem aí? O diabo. Então se você estiver trilhando o caminho largo, você está seguindo o diabo. No caminho estreito nós temos vida, e no caminho largo, morte. Isso quer dizer que se você andar no caminho estreito, você está no caminho da vida. E se você andar no caminho largo, você está no caminho da morte. O caminho estreito nós temos luz, e no caminho largo, trevas. Ou seja, se você anda pelo caminho estreito, você anda no caminho da luz. E se você anda no caminho largo, você anda no caminho das trevas, escuridão, medo, assombro. No caminho estreito nós temos Abel, e no caminho largo, Caim. Abel por quê? Porque Abel foi obediente e Caim foi desobediente. Abel obedeceu a palavra de Deus, Caim fez a sua própria maneira. Então Caim está no caminho largo. Caminho estreito nós temos caminho largo, caminho estreito,
caminho largo, caminho estreito, caminho largo. E no caminho estreito nós temos trigo. E no caminho largo, joio. Aqui é uma parábola que Jesus contou no Novo Testamento, quando ele diz que o joio cresce junto com o trigo, e ambos se parecem, mas a distinção final será feita nos últimos dias, na verdade, quando Jesus retornar. Nenhum de nós temos o direito de dizer esse é joio ou esse é trigo. Todos nós temos que entender que somos iguais diante de Deus, e aquele que está em pé, cuide para que não caia, não é verdade? E outra, eu vou falar uma coisa para vocês. Religião, irmãos, é religião do coração. É uma atitude de coração e de mente. O cristianismo, ele tem que ser aqui dentro e fora dali. O cristianismo tem que ser praticado em primeiro lugar com a sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, depois com seus vizinhos, parentes, enfim. Aí sim você traz a religião do lar para a igreja. Porque se tiver problema no lar, isso mais cedo ou mais tarde vai se refletir na igreja. A igreja tem que ser, irmãos, uma extensão da adoração do lar. Por isso que no lar nós temos que ser trigo. No lar nós temos que ter o altar de oração, o altar de comunhão. Temos que ter nossa adoração pessoal, louvor em família, o culto, e trazer isso para a igreja. A igreja fica forte. Agora, quando em casa não é praticado, a igreja também você pode sofrer. Você não pode depender do culto da igreja para você permanecer firme na fé. Você tem que ter na sua casa a sua comunhão com Deus. A sua casa deve ser um santuário. Amém? Então, trigo e joio. O que mais nós temos aqui? No caminho estreito tem ovelhas. E no caminho largo? Bodes. Caminho estreito, selo de Deus. E o caminho largo? Selo do diabo. No caminho estreito nós temos Apocalipse capítulo 12, que é a igreja verdadeira. Se lembram? E no caminho largo tem Apocalipse capítulo 17, que não deu tempo a gente ver, mas fala da igreja falsa. Muito bem, a minha pergunta é: qual caminho você está, ou qual caminho você quer trilhar? Irmãos queridos, por que a Bíblia fala caminho estreito? O caminho estreito, ele é estreito, mas é o único caminho que nos leva ao céu. E por que a Bíblia o chama de caminho estreito? Ou apertado caminho, a porta que conduz para a vida? É porque o caminho estreito, ele exige uma mudança de vida. O caminho estreito exige abnegação. Querem ver? Abra a Bíblia no livro de Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas capítulo 9 e o versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Veja porque o caminho é estreito. Lembrando que você deve sempre ficar em oração para entender a palavra do Senhor. Lucas capítulo 9, verso 23, escreve o seguinte: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pula para o verso 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Então até aí, agora olha para frente, por favor. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Se negar é dizer não a alguma coisa. Alguma coisa você precisa negar para seguir a Jesus. Se precisa abandonar a bebida alcoólica, abandone. Se precisa abandonar um tipo de vício, abandone. O que você precisa negar, tem que negar. É por isso que é o caminho estreito. Agora o caminho largo não. O caminho largo é o seguinte: você não precisa mudar de vida. O caminho largo você faz o que você bem entende. E tem muita gente que está no caminho largo e pensa que vai alcançar o céu no caminho largo. Ou seja, existem até evangélicos que se dizem evangélicos,
mas vivem como o mundo vive. Em São Paulo existe aquilo que é chamado de cristodance, ou a cristoteca. Eu tenho uma reportagem no meu computador falando sobre isso. Sabe o que é isso? Jovens cristãos evangélicos vão para baladas cristãs e passam a noite toda dançando músicas eletrônicas, só que com a letra cristã. E dizem que não há nenhum problema, porque não estamos usando drogas, não usamos drogas e também não fazemos como lá, né, aquelas sujeiras que o mundo faz. Mas, irmãos, o cristão tem que ser diferente. E tem mais. Existe rock para Jesus, carnaval para Jesus. Queridos amigos, o caminho largo é um caminho que muita gente trilha e ainda pensa que vai alcançar o céu, mas biblicamente o caminho largo leva à perdição. Agora note uma coisa, eu vou fazer uma pergunta e você pode me ajudar. De acordo, você conhece algum personagem da Bíblia que ele viveu o tempo todo da sua vida só no caminho estreito e nunca abandonou o caminho estreito? Um homem assim, exemplar, você fala, esse daí sempre vive, foi tentado, mas não caiu. Alguém pode mencionar um personagem bíblico? Enoque, muito bem. Enoque, ele nasceu e viveu no caminho estreito, foi tentado, lógico, pelo ser humano, pela gente, mas ele perseverou. Amém? Amém. Então Enoque viveu sempre no caminho estreito e ele nem morreu, né? De acordo com a Bíblia, ele foi arrebatado vivo ao céu. Amém? Outro personagem que permaneceu sempre no caminho estreito, Daniel, muito bem. Daniel foi um exemplo também. Um homem que permaneceu firme no caminho estreito e nunca abandonou, né? Enfim, tem muitos aí que a gente poderia citar. Mas agora eu quero que você cita para mim alguém que... Olha aqui na tela. Olha aqui. Alguém que estava no caminho estreito, só que deu escorregada, foi para o caminho largo, mas voltou para o caminho estreito. Salomão, Davi, Sansão. Muito bem. Eles estavam andando aqui no caminho da luz, no caminho da vida, escorregaram e foram para o caminho largo, só que viram que lá não é o caminho deles. Amém por isso, né? Irmãos, enquanto a porta da graça está aberta, a pessoa estando aqui, ele pode vir para cá, e o daqui pode ir para lá, porque enquanto está aberto, quando fechar, o daqui não pode mais passar para cá, nem daqui para cá, não tem mais jeito. Agora você vai citar para mim um personagem que andava no caminho largo, no caminho das trevas, mas teve um encontro com a vida, um encontro com Jesus e veio para o caminho estreito e permaneceu firme aqui. Quem? Paulo. Saulo, muito bem. É interessante notar, irmão, Saulo foi uma boa indicação. Por quê? Olha aqui, Saulo, ele andava no caminho das trevas, só que na mente dele, ele estava no estreito, não é verdade? Saulo, meus amigos, é uma boa citação, por quê? Porque Saulo andava no caminho da morte, só que ele pensava que estava no caminho da vida. Assim tem muita gente hoje. Tem muita gente hoje que está no caminho da morte, da perdição, mas ele acha que está no caminho certo. Até que Saulo teve um encontro com a vida, ficou cego, caiu do cavalo e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem é tu? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E a partir de então, depois de 3 dias, Saulo se converteu. Amém? E foi batizado. E quando Ananias chegou para batizá-lo, Ananias falou assim: Saulo, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Está imaginando? Há 3 dias atrás era um bandido. Depois, 3 dias ali, Ananias falou: você está demorando a tomar a decisão. 3 dias. Imagina se entra um bandido aqui, né? Um bandido de Denbury. Aqui eu acho que não tem. Mas espero que não. Porque nunca vi um lugar tão tranquilo como esse. Nunca vi. Lá, irmãos, no Brasil, na região que a gente mora, dá uma certa altura, você não pode parar em semáforo. Quer dizer, pode, né? Você não sabe
Você não sabe o que vai acontecer. Mesmo que está verde, vermelho, o conselho não é parar, né? Aqui não, é uma bênção. Você para, tranquilo, tudo certo. Agora imagine, irmãos, um grande bandido aqui da América. Ele entra aqui na conferência e assiste 3 noites. 3 noites, um bandido, um assassino. Aí a gente faz um apelo e ele decide se batizar. E decide abandonar a velha vida. E agora? Batiza ou não batiza? Qual é a comissão que vai aprovar? Lógico, há casos e casos, mas o caso de Saulo, irmãos, foi o seguinte: ele teve um encontro com a vida. Deus falou assim: Ananias, vai lá, que Saulo para mim é um vaso escolhido. Irmão, Saulo estava no caminho largo, mas pensava que estava aqui. E quando teve encontro com Jesus, veio para o caminho da luz. Amém? Tem mais algum personagem bíblico que estava no caminho das trevas e aceitou Jesus e foi para o caminho da luz? Zaqueu, muito bem. Maria Madalena, eu pensei que alguém não ia citar, mas citou, está certo. Se alguém não citasse, eu ia citar. Maria Madalena estava no caminho das trevas, irmãos, mas ela foi para o caminho da luz. Porque para Deus não existe caso perdido. E quando Deus perdoa, irmãos, Ele perdoa mesmo. Não importa quem seja. Às vezes nós não perdoamos, mas Deus perdoa. Amém? Aí uma vez estava fazendo essa pregação lá no Brasil, uma mulher levantou a mão. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, eu. Eu falei, mas eu o quê? Eu falei, mas eu o quê? Pastor, eu estava no caminho das trevas, agora estou no caminho da luz. Amém. Eu falei, irmã, amém. Aí eu levantei a mão e falei, eu também. Irmãos queridos, Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Falando em trevas, o mundo todo assistiu antes de ontem e ontem. E eu resumo aquilo que o mundo todo assistiu de a pregação do Evangelho. 33 mineiros que foram resgatados. Irmãos, que coisa emocionante. Assim como o resgatista desceu para resgatar, Jesus desceu do céu à terra, a essa terra carcomida pelo pecado, essa terra escura, e nos libertou. Jesus nos libertou. Amém. Irmãos queridos, enquanto a porta da graça está aberta, nós temos esses 2 caminhos onde a pessoa pode ir para lá ou para cá. E se você está no caminho estreito, eu digo amém por isso e permaneça nele. Persevere até o fim. Agora, se você estiver no caminho largo, ainda é tempo de você voltar. Amém? Irmãos queridos, então agora vamos ver. Olha só que coisa linda o assunto dessa noite. E eu vou parabenizar você porque você veio. Eu sei, eu já falei desde o início, eu falei, é uma semana de sacrifício. Mas é um sacrifício por amor a Jesus. Amém? Amém? Irmãos queridos, o assunto de hoje, porta da graça. A frase completa, fechamento da porta da graça, não existe na Bíblia. Mas os termos porta e graça existem. Então abra a sua Bíblia e vamos ver o significado de cada um desses termos para o assunto dessa noite. João capítulo 10. João capítulo 10, versos 1 em diante. João capítulo 10, versículos 1 em diante. Veja o que está escrito, por favor. Está escrito assim, olha: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o quê? Ladrão e salteador. Verso 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 6:
Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Vamos ver o verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Amém? Irmãos, olha aqui para frente. Quem é a porta? Jesus disse: eu sou a porta. Então a porta de entrada para o reino do céu tem um nome. Não é a igreja adventista. Não é uma igreja. A porta de entrada para o céu não é você. Não sou eu. A porta de entrada para o céu chama-se Jesus Cristo. Você quer entrar no céu? Então tem que passar por Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, imagine agora quantos habitantes existem no planeta Terra atualmente. Mais ou menos 6 bilhões. 6 bilhões para mais, né? Quase 6,5 por aí. E vai um bocado aí, né? Irmãos, é gente, hein? É gente. Agora soma isso a todos que já viveram no planeta Terra. Dá quantos? Uns 20 bilhões, 30 bilhões, 50, enfim. Olha bem para cá agora. Não importa a raça, não importa a cor, não importa se é americano, não importa se é iraquiano, muçulmano, não importa, irmãos, se é brasileiro, se é estrangeiro. Todo ser humano que quer entrar no reino do céu, que quer a vida eterna, só tem uma porta, um caminho. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Amém. É por isso, irmãos, que tem gente boa por aí que vai se perder. Tem gente aí fora, meus amigos, que são estadistas, são pessoas inteligentes, políticos, cientistas, um crânio da sociedade, respeitado, e a gente respeita sim, sem dúvida. Mas, irmãos, muitos desses vão se perder. Sabe por quê? Porque confiam em si mesmos para a salvação. E eu digo a você, em nome de Jesus, não existe salvação em você. Vamos lá. A Bíblia diz que a salvação está somente em Cristo. Ele é a porta. Agora veja, quem, meus amigos, é a graça? Abra a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. E deixe nessa noite Jesus falar ao seu coração. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Efésios capítulo 2, versículos 8 ao versículo 10. Está escrito assim, ó. Efésios capítulo 2, versículo 8. Amém? Está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de quem? De Deus. Verso 9: não de obras, para que ninguém se glorie ou se exalte, né? Verso 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para de antemão, preparou para que andássemos nelas. Até aí. Olha aqui à frente, por favor. O verso 8 diz: pela graça sois? Pela graça sois salvos. Pela graça você é salvo. Mediante a fé. Isto não vem de vós. A salvação não vem de vós. É dom de Deus. Irmãos, a fé não é o seu salvador. Não é a fé que te salva. A fé é o meio pelo qual você toma posse da graça.
Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Porque mediante a fé é o meio. Mediante a fé você toma posse da graça. E sem fé você não aceita a graça. E essa graça é um dom de Deus. E você sabe o que significa um dom? Um dom é um presente de Deus para mim e para você. Amém? Basta aceitarmos por meio da nossa fé. Antigamente, irmãos, a água era chamada de o dom de Deus. Se você fosse um viajante e chegasse numa casa e alguém dessa casa lhe oferecesse água, estava lhe oferecendo o dom de Deus. A água era chamada o dom de Deus. Um dia Jesus Cristo estava com sede, era por volta de meio-dia, e ele foi junto ao poço de Jacó. Ele pediu para os seus discípulos irem comprar comida, enquanto ele ficava ali no poço de Jacó. E aí se aproximou uma mulher. A Bíblia não menciona o nome dela, só fala que era uma mulher samaritana. E essa mulher foi meio-dia tirar água, um sol escaldante, muito forte, muito quente, porque essa mulher tinha baixa autoestima, complexo de inferioridade. Ela se considerava uma fracassada na vida. Ela se considerava um zero à esquerda. E quantas vezes ela se perguntava: por que eu nasci? Por que eu existo? E ela pensou que não encontraria ninguém. Mas alguém que estava interessado em sua salvação estava ali, que é Jesus Cristo. E Jesus estava ali, e a mulher se aproximou, desapercebida, de quem estava ao seu lado, que é o Rei do Universo. Jesus perguntou a ela, ou pediu a ela: dá-me de beber. Ela regalou os olhos e perguntou: mas como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque um judeu não se dá com um samaritano. Irmãos, os judeus e os samaritanos eram acérrimos inimigos. Se a sombra de um samaritano passasse em um judeu tomava banho 7 vezes. E eles eram assim. Um judeu é o seguinte: outras nações são gentios, estão perdidos, nós somos os salvos, ponto final. E um samaritano, irmãos, era taxado assim porque ele era idólatra. A maioria dos samaritanos eram idólatras e tinham se unido a pessoas pagãs. Então veja o problema. Mas aquela mulher se espantou, porque um judeu, e ainda homem, porque antigamente as mulheres tinham uma rejeição muito grande, pediu água para ela. Como o senhor pede beber a mim, sou mulher samaritana? Aí Cristo replicou o seguinte: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aí a mulher falou: Senhor, então eu quero dessa água, para que eu não venha mais aqui tirar. Irmãos, se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras o dom de Deus. Aquela mulher não conhecia o dom de Deus. O dom de Deus é Jesus. Irmãos, é uma vergonha, mas tem gente que não conhece Jesus. Tem gente que conhece muito bem o Tom Cruise, Brad Pitt. Tem gente que não conhece muito bem um jogador de futebol, um artista. Conhece muito bem uma novela, um filme. Mas é uma vergonha que tem gente que não conhece Jesus. E por que o mundo vive nessa penumbra? É porque o mundo não conhece Jesus. Se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Irmãos, aquela mulher, ela estava em pecado. Resumindo a história, Jesus disse: vai lá, chama o teu marido e vem cá. Ela falou: Senhor, eu não tenho marido. Aí Cristo disse: é verdade, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é o teu marido. Aquela mulher arregalou os olhos e falou: mas quem é esse homem? Como é que ele sabe da minha vida? Ele nunca me viu. Como é que ele sabe que eu já tive 5 maridos e o que eu tenho agora não é meu marido? Irmãos, Jesus conhece todas as coisas. Não há nada escondido para Jesus.
Lembra o resgate do mineiro? Teve um mineiro lá. Quando ele saiu, ele viu ali a esposa verdadeira e a amante. Irmãos queridos, Jesus, quando disse, vai lá, chama o teu marido e vem cá, Jesus não queria expor aquela mulher à vergonha, porque Jesus, irmãos, não faz isso. Jesus não acusa, não fica falando por trás. Quando a Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis, não diz, pelos seus frutos os condenareis. Às vezes, irmãos, como soldados numa grande batalha, somos os únicos a atirar numa pessoa ferida. Entenderam? A pessoa pecou, a pessoa está em pecado. Em vez de nós abraçarmos e ajudarmos, arrancamos o revólver e acabamos de matar. E não é assim. Nós temos que amar o próximo, porque pecadores todos nós somos. Quando Jesus disse, vai, chama o teu marido e vem cá, Jesus queria que ela entendesse uma coisa: se ela continuasse no caminho largo, ela se perderia. Ela tinha que mudar de vida. Ela tinha que ter um senso do juízo final. E aquela mulher concordou com Cristo. Em resumindo, ela aceitou Jesus Cristo. Ela aceitou o dom de Deus. Amém? Ela aceitou Jesus como Salvador pessoal e foi instrumento de Deus para a salvação de muitas outras pessoas. Queridos amigos, pela graça sois mediante a isto não vem de você, é dom de Deus. Jesus é o presente, irmãos, de Deus para nós. E você aceita esse presente? E que presente, hein? Agora observe o versículo, nós vemos o 8 e o 9 diz, não vem das obras. Irmãos, a salvação não vem das obras. Eu quero que você agora, por favor, preste o máximo de atenção no que vamos dizer. Agora você não pode nem piscar. Por quê? Se você não prestar atenção agora, você vai sair daqui falando o que eu não disse. Então veja só, a salvação não vem das obras, nem das boas, e a perdição também não vem das más obras. Você não vai ser salvo porque você guarda o sábado. Você não vai ser salvo porque você devolve o dízimo, porque você frequenta a igreja, ou porque você faz um trabalho missionário. Isso não compra a salvação. Você não pode se ajoelhar diante de Deus e falar, Senhor, eu mereço o teu perdão porque eu prego o evangelho, porque eu devolvo o dízimo, ou seja, eu faço isso, o Senhor me dá isso, uma barganha. Irmãos, por mais que você seja bonzinho, você não ganha salvação por isso. Mas não estou dizendo que você não deve ser bonzinho. Estão entendendo? Não estou dizendo que você não deve devolver o dízimo, nem frequentar a igreja, nem guardar o sábado. Eu só estou dizendo que isso não te leva à salvação. Aí você pode perguntar, mas então não precisa fazer isso? Para a salvação, não. Mas então como é que funciona, pastor? Por isso que eu pedi para você prestar atenção. Uma prostituta não vai se perder porque é prostituta. Um bandido não vai se perder porque é um bandido. Quer um exemplo? Digamos que na sua casa você tenha um quintal e tem ali um pé de laranjas. E você decidiu na mente, eu não quero mais ter laranjas no meu quintal. Eu não quero. Aí você tem uma ideia. Você pega uma faca ou um facão e você vai montar guarda. Ali está o pé. E você vai ficar ali esperando aparecer os primeiros frutos das laranjas. E você vai ver que vai aparecer. Aí aparece 3 aqui, 4 aqui. Você pega o facão e corta. Pronto. Você acabou com aquelas laranjas. Só que você vai perceber que mais tarde vai aparecer mais laranjas. Aí você vai cortar de novo. E passa 1 mês, 2 meses, não sei quanto tempo, vai aparecer mais laranjas. E você vai continuar cortando. Eu pergunto a você, você vai conseguir acabar com as laranjas? Não. Acaba por um tempo, né? Qual deve ser a sua atitude correta se você não quer mais ter laranja no seu quintal? Arrancar a raiz. Irmãos, olha bem para cá. Matar, roubar, mentir, adulterar, isso é fruto.
estudar a Bíblia, guardar o sábado, frequentar a igreja, devolver o dízimo, isso também é fruto. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Então, queridos, você não precisa se preocupar com o fruto. Se preocupe com a raiz. Estão entendendo? Se você ama Jesus e vive uma vida de comunhão com Ele, você vai naturalmente produzir o fruto da justiça, que é amar o próximo como a si mesmo, que são os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora, se você está longe de Jesus, aí tem o fruto da carne. E qual é o fruto da carne? Prostituição, avareza, impureza, lascívia, idolatria, orgulho, inveja, bebedices, glutonarias. Estão entendendo? O problema está na raiz. A pessoa só vai se perder, irmãos, é porque não aceitou Cristo e não viveu uma vida de comunhão com Ele. E a pessoa só está na prática do pecado porque cortou a sua ligação com Jesus. Estão entendendo? Posso ouvir um amém? Amém. Ah, meus amigos, você entendeu mesmo? Então veja, agora, se você não guardar o sábado, não devolver o dízimo, não frequentar a igreja, aí você está demonstrando que está com problema. Que é o problema que está fora da raiz, que é Jesus, que é a videira verdadeira. Meus amigos, a salvação não vem de você. Eu vou dizer mais, irmãos, um dos maiores enganos de Satanás nos últimos dias, sabe qual é? É dizer que você pode vencer por você mesmo. Eu estava na cidade de Termas do Gravatal, em Santa Catarina, fazendo uma campanha de evangelismo. Eu me lembro, eu fui cortar o cabelo. Quando entrei no salão, havia uma pessoa que estava cortando o cabelo. Então, logicamente, eu fui esperar. Mas eu vi uma prateleira cheia de livros. E curioso, que eu gosto de livro, eu fui ver os livros. E eu peguei um e vi a capa, peguei outro. Todos tinham ali algumas semelhanças. E tinha o título do livro, o nome do livro ali. Embaixo estava escrito o autor do livro, quem escreveu o livro. E abaixo do autor do livro estava escrito o seguinte: ditado por fulano de tal. Ditado. Sabe o que significa isso? São livros de autoajuda. Esse ditado, irmãos, é o seguinte: um homem, um ser humano vivo, alguém dita para ele o que ele tem que escrever. São mensagens psicografadas. Não é o espírito de um ser humano que já morreu, seja escritor, seja o que for. Quem sabe no domingo à noite a gente encerra falando sobre a morte, mas falamos sobre a ressurreição também, fica tranquilo. Não vai falar sobre a morte aqui e terminar o negócio, né? Agora veja, irmãos, o morto está morto, ele não volta. Então quem ditou é um espírito mau, é um demônio. E o que é que esses livros ensinam, pelo menos a maioria? Você pode, você consegue. E aparentemente é uma mensagem boa, porque quem não quer conseguir? Só que você consegue por você mesmo. Não precisa de Bíblia, não precisa de Deus, não precisa de igreja, não precisa se batizar, não precisa ter o nome no livro da vida. Retire a energia interna que é dentro de você. Receba a energia da árvore, da pirâmide, meditação transcendental, yoga. E aí, meus amigos, tem centenas de milhares de pessoas mergulhados em concentrar em si mesmo. Sendo que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Você e eu não podemos fazer nada por nós mesmos. Por isso, irmãos, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, tem muita gente aí fora que fala que nós pregamos a salvação pelo sábado, que é uma grande mentira. A salvação não vem do sábado. Nós enfatizamos o sábado porque é o dia de adoração a Deus, e o grande conflito está em cima da adoração. Mas eu vou dar uma rápida explicação aqui. A lei de Deus, inclusive o sábado, que é o quarto mandamento,
na Bíblia é comparada a um espelho. Para que serve o espelho? Para mostrar a nossa imagem, não é isso? Então, digamos que você acorda de manhã, você não pode sair nas ruas do jeito que você acordou. Isso não é perigoso, né? Então você tem que fazer o quê? Você tem que ir, né, depois que você orou, ok? Aí você tem que olhar no espelho, vai no banheiro, toma um banho, enfim. E eu ouvi dizer que alguns aqui, não daqui, mas é 60 dias. Cadê a irmã que a gente almoçou, jantou ontem? Né? Mas irmão, tem que tomar banho, né? Tem que ir, ok. Então você olha no espelho, aí você percebe que alguma coisa está errada. Aí você arranca o espelho da parede e começa a se limpar. É assim que você faz? Não. A função do espelho não é de limpar. A função do espelho é mostrar onde está sujo ou onde precisa melhorar. Aí você vai no sabonete, no sabão, enfim, e pega água e dá uma lavada, dá uma caprichada. Aí você olha de novo e fala assim, não está bom ainda. E você vai, né? E tem gente que gosta do espelho, né? E fica ali, não sai mais dali, enfim. Aí depois você olha e fala, agora está tudo certo. Então, meus amigos, a lei de Deus não serve para te limpar. A lei só mostra onde está o pecado. A lei mostra onde está a sujeira. E a água da vida, que é Jesus, vai te limpar. Irmãos, a lei de Deus nos leva a Cristo. Por isso Jesus disse, se você me ama, guarde os meus mandamentos. A lei não salva, ela condena. Porque ele diz, não matará. Se você está matando, você está sendo condenado pela lei. Porque o salário do pecado é a morte. E pecado é transgressão da lei. Ficou claro? Estão entendendo? Então, meus queridos amigos, Jesus disse, eu sou a porta. E a palavra ensina, pela graça sois salvos. E é um dom de Deus. Irmãos, a graça, ela também é o Senhor Jesus Cristo. É o dom de Deus para todos nós. E como nós não merecemos Jesus, a graça se torna um dom imerecido. Mas quando aceito, nos salva. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que há um único Salvador. Olha aqui na tela. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Irmão, só Jesus salva. Por isso você deve se apaixonar por Ele e viver uma vida de comunhão com Ele. Amém? Agora olha aqui na tela. Quem é a porta? Está fraco. Quem é a porta? Quem é a graça? Jesus. Então veja, irmãos, sendo que Jesus Cristo tanto é a porta e também é a graça, nós podemos concluir que a porta da graça se fecha quando não houver mais possibilidade de aceitá-lo como Salvador pessoal. Hoje, meus amigos, Jesus está disponível para todo e qualquer ser humano, mas haverá de ter um dia, um tempo, em que Ele não mais vai estar disponível para a salvação. E é isso que nós precisamos entender nessa noite. Por isso, meus amigos, eu pergunto a você, de acordo com a Bíblia, o que Jesus está fazendo agora? Aliás, eu vou fazer uma outra pergunta. Jesus Cristo, Ele morreu em que dia mesmo da semana? Sexta-feira. Que horas que Ele morreu? Ele morreu 3 horas da tarde. E no sábado, onde Jesus estava? Descansando na sepultura. E no domingo de madrugada, ressuscitou. Jesus ressuscitou em corpo ou em espírito? Corpo ou espírito? Corpo. No livro de Lucas 24, 36 em diante, fala que Jesus comeu peixe assado em um favo de mel, na presença dos discípulos. E ainda pediu para os discípulos tocar nele. Eu pergunto, Jesus foi ao céu em corpo ou espírito? Corpo. E Ele voltará em corpo ou espírito? Corpo. Corpo, amém? Ele volta sozinho ou acompanhado? De quem? Quantos são os anjos? Milhões de milhões de milhares de milhares. Amém, meus amigos? Agora eu pergunto a você, Jesus fisicamente está onde agora? No céu. Mas Ele está aqui conosco? Ele disse, onde estiver 2 pessoas ou 3 reunidas em meu nome,
ali estarei. Jesus está ou não está aqui? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Se você crê que Jesus está aqui, levante a mão. Fica com a mão levantada, por favor, um pouquinho. E repita comigo esta oração. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está vivo. Eu te amo. Entra no meu coração e lava-me com o teu sangue. Amém. Irmãos queridos, Jesus está vivo e Ele está no meio de nós. Mas eu pergunto, nós podemos ver Cristo? Podemos tocar em Cristo? Quem é o representante pessoal de Cristo na terra? O Espírito Santo. Amém? Mas a minha pergunta é: Jesus está no céu fazendo o que, meus amigos? Olha o livro de Hebreus 7, verso 25, olha aqui na tela. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está no santuário celestial, meus amigos, intercedendo por mim e por você. E sabe como é que funciona essa intercessão de Cristo? Eu quero que você abra a Bíblia em Hebreus capítulo 4, verso 15. Hebreus está próximo de Apocalipse, no final da sua Bíblia. Hebreus capítulo 4. E louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 4, vamos ver o verso 14, 15 e 16, por favor. Hebreus 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha aqui na tela, a partir do verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote, né? Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Irmão, Jesus foi tentado à nossa semelhança. Aqui diz, olha, a nossa semelhança. Mas algum dia Jesus pecou. Amém? Nem pensamento, mas sem pecado. E diz a Bíblia, irmãos, acheguemo-nos, portanto, olha aqui, confiadamente, ou seja, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então acheguemo-nos, portanto, com fé, confiadamente, junto ao trono. Quem está sentado no trono ao lado direito do Pai? Então, irmãos, o trono é de Jesus, é o trono da graça. Qual o objetivo de chegarmos com fé? A fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E qual é e quando é a oportunidade de alcançarmos, irmãos, a misericórdia e o perdão de Deus? Quando é? Hoje. Agora. Amém? Por quê? Porque agora Jesus intercede por mim e por você. Um dia ele vai deixar de ser o intercessor. E aí não tem jeito. Quando Jesus parar de interceder, aí fecha a porta da graça. Enquanto ele intercede, a porta da graça está aberta. Mas como é que funciona isso? Como é que funciona essa intercessão? Funciona assim, ó. Digamos que eu menti, e mentir é pecado, mas o Espírito Santo que está aqui na terra para converter os corações, ele toca o meu coração e eu me ajoelho, e ajoelhado diante do Senhor Jesus, ali no canto da minha casa, em algum lugar, ou em pé ou sentado, enfim, mas eu me ajoelho e eu faço a seguinte oração: Senhor Deus, eu menti e não deveria ter cometido esse pecado. Senhor, me perdoa, eu lhe peço em nome de Jesus. E quando você pede em nome de Jesus, você está falando assim, olha, pelos méritos de Jesus. E naquele exato momento, meus amigos, Jesus Cristo
Olha aqui. Olha aqui. Ele que está com a roupa de sumo sacerdote, ele apresenta as suas mãos. Olha aqui. As mãos feridas e marcadas pelos nossos pecados. Ele apresenta diante do Pai e fala assim: meu Pai, eu derramei o meu sangue pelo Raimundo. Ele se arrependeu do pecado cometido. Pai, perdoa o Raimundo. Não porque ele merece, mas pelos meus méritos. Pai, o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue. E o Pai, por Cristo, me perdoa e me considera como se eu nunca tivesse cometido um pecado. E imputa sobre mim a sua vida perfeita, a sua justiça imaculada. E a partir daquele momento, irmãos, eu tenho uma nova vida em Cristo. Amém? Essa intercessão, irmãos, ela está acontecendo exatamente agora. E vai acontecer, irmãos, enquanto existir uma pessoa sincera nesse planeta para ouvir a verdade e se converter. Estão entendendo? Mas haverá de ter um dia em que a pessoa vai se ajoelhar. Se é que vai se ajoelhar, mas não vai encontrar Cristo mais no santuário celestial. Olha aqui, já lemos isso aqui, só avançando. Irmãos queridos, enquanto Jesus está intercedendo no céu por nós, qual é a obra do Espírito Santo aqui na terra? Abra sua Bíblia em João 16, versos 7 ao 11. Esse texto nós vamos ler hoje e pela graça do Senhor amanhã também. João capítulo 16, verso 7. Não se esqueça de ficar sempre em atitude de oração. João capítulo 16, verso 7. Está escrito: mas eu vos digo a verdade, disse Jesus, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olha aqui na tela, por favor. Repita comigo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, a tríplice obra do Espírito Santo é convencer você e eu do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, irmãos, ele está aqui para nos converter. Ele é o único, queridos amigos, que converte o coração humano. Não é o pastor Raimundo que converte você. Certa vez Spurgeon, um grande pregador, estava andando nas ruas e ele viu um bêbado. E o bêbado olhou para Spurgeon, um grande pregador, e reconheceu e disse: ô pastor, vem cá. E o pastor Spurgeon, né, se aproximou: o senhor está lembrado de mim? E o pastor Spurgeon disse: não lembro do senhor. O senhor não se lembra de mim? Eu fui nas suas conferências. Eu sou um dos seus conversos. Spurgeon disse: você pode ser um dos meus conversos, porque se fosse de Jesus, você não estaria assim. Irmãos queridos, não sou eu que converte você, nem você converte alguém. Quem converte você é o Espírito Santo. Amém. E se você perseverar, você não vai viver da velha vida. Amém? Amém. Irmãos, agora presta atenção, estamos caminhando para o auge da mensagem. Jesus está intercedendo por nós. Amém? Amém. Aqui na terra o Espírito Santo está para converter os nossos corações. Mas para o Espírito Santo converter alguém, é preciso alguém pregar. Por isso, meus amigos, olha aqui. O Evangelho tem que ser levado a todo mundo. Está escrito em Mateus 24, verso 14. Vamos falar todo mundo junto para ninguém dormir? Vamos lá. E será pregado este Evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
Então virá. Irmãos, o evangelho verdadeiro tem que ser levado a todo mundo. E eu digo a você com alegria no coração, para a glória do Senhor Jesus. A Igreja Adventista está presente em mais de 210 países e ilhas do mundo. Ela não somente está na América, mas está no Brasil e no mundo todo praticamente. E começou por aqui. É impressionante. Estamos no berço do início do movimento mundial. A cada 52 segundos, 3 pessoas se batizam na Igreja Adventista. Amém. Por dia são milhares. Na África, por semana, são 4.000. Por incrível que pareça, irmãos, na Índia, milhares. Na China. E a China, irmãos, se tornou o maior produtor de Bíblia do mundo. Já imaginou? Eu digo uma coisa a você: o Evangelho tem que ser pregado. Não quer dizer que todo mundo tem que se batizar. Ah, se todo mundo se batizasse. Mas nem todos os irmãos vão se converter. A Bíblia diz que os perdidos são como a areia do mar. Os perdidos em relação aos salvos, os perdidos são a maioria. Mas sabe por quê? Porque o caminho é largo. Irmãos, convida alguém para frequentar uma semana como essa. É uma luta, não é? Para a gente é uma luta. Agora, imagine se a Ivete Sangalo vem em Denver fazer um show. O povo vai ou não vai? Bom, eu não sei, talvez que o povo vá, né? Ou vai? Já foram? Já foram? Vem? Vem, não vai não. E se ela marcar um show de madrugada, o povo vai ou não? Foi madrugada? Misericórdia. Hã? Misericórdia. E se estiver nevando, o povo vai ou não? Vai? Irmãos, e quando é para vir para cá, muita gente fala: está frio, né? Está chovendo. Quer ver, irmãos, vou dar um exemplo aqui bem doido, né? É assim mesmo. Não é tão doido assim não. Digamos que você recebesse um telefonema agora do Brasil, de um parente seu, e esse parente chega para você e fala assim, um fato mesmo: você tem em mãos para você pegar 500.000 reais. Só que você tem que estar aqui amanhã. Só que você não tem dinheiro. Seu passaporte já está complicado. Mas você tem 500.000 reais. Quase R$1 milhão. Você vai ou não vai? Mesmo sem dinheiro? Pega emprestado, né? Dá um jeito. Vai voando, né? Rapidinho. Tudo vai. Dá um jeito. Você vê como o ser humano, quando quer, ele vai? Dá o carro para alguém. Deixa até a família, né? Vai embora. Irmãos queridos, nós temos que dar valor mais a Jesus. Você viu ontem, e antes de ontem também, como os mineiros vibravam com o resgate de uma pessoa? Eu até coloquei na tela, não deu tempo de passar ontem. Mas irmãos, o camarada, eles vibravam. Quando alguém é batizado, irmãos, toma a decisão de se batizar, a gente tem que vibrar. Porque é um resgate para a honra e glória de Deus. E é um resgate para a eternidade, não é para ver o mundão não. Irmãos, nós temos que pregar o Evangelho, porque Jesus está voltando. A grande comissão evangélica, irmãos, em Mateus 28, 18 ao 20, Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei de todas as nações. Amém? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Todo o ensino de Jesus. E ele prometeu: eis que estou convosco. Quantos dias? Quantos dias? Jesus está com você hoje? Sim ou não? E amanhã ele vai estar? E se você estiver doente, ele está com você? E se você estiver com saúde? Se você estiver triste, estiver alegre, eis que estou convosco todos os dias. Até quando, irmãos?
até o fim do mundo, até a consumação do século. Mas nós temos que ir pregar o Evangelho. Diz a palavra do Senhor. Ele disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A quem? A toda criatura, irmão, sem acepção de pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. E quem porém não crer será condenado. Marcos 16, 15 ao 16. Nós temos que pregar. É a pessoa que decide e aceita. E ainda diz mais a palavra do Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você foi enviado pelo Pai Celestial, porque o Pai enviou Jesus. Jesus te enviou. Para quê? Para pregar o Evangelho. Queridos amigos, o que é o Evangelho, hein? Olha aqui na tela. Disse Paulo: pois não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de quem? É o poder de quem? É o poder do pastor Raimundo? Do pastor Luiz? Do Ranilton? Do irmão Eloy? Irmãos, o poder não é seu. Diz a Bíblia: o Evangelho é o poder de quem? De Deus. Para quê? Para a salvação, irmãos, de todo aquele que crê. E quem crê e for batizado será salvo. Por isso nós não... Irmão, será que você tem vergonha do Evangelho? Uma vez um rapaz falou: rapaz, eu estou sendo perseguido onde eu trabalho. Mas por quê? Ah, por causa da minha fé. Eu falo de Jesus com as pessoas, eles criticam, eles falam mal de mim. O outro falou assim: engraçado, no meu emprego ninguém me critica, está tudo certo. Lá, olha, eu trabalho com a bênção e ninguém me critica sobre a minha religião. Aí eu falei: mas qual é o segredo? Não, é que ninguém sabe que eu sou um cristão. Assim, né? Irmãos queridos, tem gente que tem vergonha de dizer que é um cristão. Mas tem gente, irmãos, que não tem vergonha de pecar. Não tem vergonha de andar fumando, com bebidas alcoólicas por aí. Irmãos, tem gente que tem vergonha até de andar com a Bíblia. Mas Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha aqui na tela. Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial. Amém? Amém. Na terra o Espírito Santo está convertendo os corações, aqueles que abrem o coração a Ele. E nós devemos pregar o Evangelho. Olha aqui na tela. Enquanto o Evangelho está sendo pregado, os acontecimentos atuais demonstram que estamos vivendo no tempo do fim. Estamos ou não estamos, irmãos? O mundo vive numa calamidade atrás da outra. São guerras e rumores de guerras. Os vícios que estão ceifando a vida de centenas de milhares de pessoas anualmente. O aquecimento global, em que o distúrbio da natureza, irmãos, está causando terremotos, maremotos, furacões, em lugares que você nem imaginava, como já mencionamos no próprio Brasil. Irmãos queridos, os acontecimentos atuais, você fala: pastor, mas isso sempre aconteceu. Irmão, se você ler a Bíblia toda, você vai ver que na Bíblia fala que já teve terremoto no passado. Havia muitas guerras no passado. Fome também. Na época de Elias houve fome. Aí você fala assim: pastor, então, pô, será que não vai demorar muito? Porque sempre teve essas coisas. Bom, agora as mulheres vão entender bem. Você que é mãe, a mãe que está grávida, né? Temos aqui a Fabiana, né? Está grávida. Minha esposa, quando estava grávida, eu me lembro que eu estava trabalhando numa distância, fazendo uma campanha de evangelismo, que dava 1 hora de viagem. E minha esposa estava em casa e eu lá na campanha. Terminou a conferência e eu fui fazer uma reunião com a equipe para a gente acertar os detalhes. E era 10h30 da noite. E aí minha esposa me liga, e estava no 7º mês. Minha esposa me liga e diz assim: olha, corra para cá, porque estou tendo muitas contrações. Eu falei: misericórdia. Irmãos, eu nunca corri tanto na minha vida. E fui rapidinho, cheguei lá. Quando eu cheguei, ela falou: não, está tudo bem. Foi alarme falso. E durante a gravidez ela sentia algumas contrações. Não sei se ela tinha criança se ajeitando, sei lá. Sei que ela estava lá. E a médica dela disse assim: olha, quando chegar no 9º mês e você sentir contrações de 20 em 20 minutos, 10 em 10 minutos,
15 em 15 minutos. 5 em 5 minutos. A médica disse, esteja no hospital, que vai nascer. E foi dito e feito. Irmãos, o mundo sempre teve guerras, fomes, terremotos e violência. Mas nunca como agora. Assim como as contrações do 9º mês se intensificam, os sinais da volta de Cristo, irmãos, estão acontecendo um atrás do outro, e você não dá nem tempo a olhar um, já aconteceu 10 aqui. Querem ver? Coisas que você tem visto na televisão. E agora eu peguei na internet do mês de julho a agosto, 2 meses atrás. Paquistão já passou de 2.000 pessoas mortas e 22 milhões desabrigados devido à enchente. E quando fala desabrigados, é sem abrigo. Se fossem desalojados, é porque a casa estava em pé, só não tinha como retornar para casa. Mas quando fala desabrigados, é que o abrigo caiu. Irmão, sabe o que é 22 milhões de pessoas? 22 milhões de pessoas sem casa. Alguém fala, isso é normal. Não é normal. Olha aqui. Paquistaneses tentam atravessar a rua alagada na periferia de Peshawar. As fortes chuvas de monções causaram estragos em várias regiões do Paquistão. Olha aqui. Olha a situação. Olha só a vista. Olha assim, você não dá nem para perceber, mas isso aqui está cheio de lama. E agora, irmãos, na China, no mesmo período,